Louvado seja o santo nome do Senhor, amém? Hoje aprove ao Senhor trazer o nosso pregador ali do Nordeste. Hoje nós vamos receber o nosso querido pastor Valdimário Santos, da nossa Igreja Batista Ágape Fortaleza Sul, ali da nossa cidade de Fortaleza. Queria convidar o pastor Valdimário, por favor, pastor. O pastor Valdimário é um pastor muito querido, um homem que eu tenho aprendido a amá-lo já há alguns anos, por ser membro da nossa igreja, parte da nossa igreja ali na cidade de Fortaleza. E ele está juntamente com a sua esposa, a pastora Márcia. Onde está a pastora Márcia? Ela está participando da aula, vendo a aula das crianças, do Ministério Infantil da nossa igreja. Ela está participando ali para ver como nós realizamos. Este casal, querido, está conosco desde o Encontro Ágape Brasil. E eles permaneceram conosco até o próximo domingo, até o próximo sábado, dia 1º. E eles estão passando por um período de treinamento pastoral, juntamente com os nossos pastores. Eles já foram tão ministrados por tantas pessoas, por pessoas que estão compartilhando a visão da visão Ágape ao coração deles, renovando a alegria do coração deles, restabelecendo a missão e o chamado de Deus para o coração deles. E eu tenho certeza que tem sido um tempo maravilhoso. E nós queremos receber nesta manhã este homem de Deus, nosso pastor querido, para nos abençoar através da palavra do Senhor. Amém? Então estenda a sua mão, por favor, em direção ao pastor. Pai, aqui está o teu filho, Senhor. O Senhor agendou este dia, Senhor, para ele estar aqui conosco, Deus. Porque o Senhor tem uma palavra de vida para nós. Libera essa palavra de vida através da boca do teu servo agora, Deus. Que ele seja a boca profética sobre a tua igreja, Senhor. Que ele seja a boca do Deus vivo, Deus que irá transformar corações. E vidas e histórias sejam transformadas pelo único nome que tem o poder de transformar vidas. Usa o teu servo agora, Senhor, e o abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. E diz a palavra de Deus também que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E as misericórdias renovadoras do Senhor têm vindo sobre a minha vida e a vida da minha esposa por causa desta igreja. O Senhor tem renovado a nossa visão, a nossa paixão por aquilo que é eterno. O Senhor tem nos tratado nesses dias, o Senhor tem tocado em nossas vidas, o Senhor tem utilizado esta igreja para gerar um renovo em nós. E que este renovo possa produzir frutos eternos, onde quer que eu e minha esposa estejamos indo, lá em Fortaleza, no Ceará, e que se cumpra a missão da nossa igreja, que de fato o reino de Deus se estabeleça em Campinas, São Paulo, Minas Gerais, Sudeste, Nordeste, Brasil, e em qualquer lugar onde qualquer um de nós colocar as plantas dos pés, ali o Senhor ordene a bênção, o seu favor, a sua graça. Por isso a palavra que eu tenho nesse momento é inicialmente de gratidão por todos aqueles que têm sido instrumentos do Senhor, que têm separado do seu tempo, do seu esforço e até dos seus recursos para nos abençoar. Muito obrigado ao pastor Roberto, a sua esposa. Quero agradecer de uma forma muito especial o pastor Luiz Januário e a irmã Vera. Eles têm nos suportado já há mais de 2 semanas, irmãos, né? Glória a Deus, muito obrigado. Pastor Marcelo, todos os pastores, a lista é grande, né? Glória a Deus pela vida de todos aqueles que têm sido nas mãos do Senhor, instrumento do Senhor, para a nossa capacitação, para o nosso renovo, em nome de Jesus. Nós podemos aplaudir o Senhor por esta igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Se puder ser projetado na NVI, eu agradeço.
Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Eu estarei lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Assim diz a palavra do Senhor. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Em outras palavras, eu estou vendo alguma coisa, mas muito distorcido. Está muito difícil de ver, está distorcido, está confuso. Versículo 25. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Senhor, abençoa a tua palavra e gera em nós aquilo que o Senhor pretende, segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus. Esse episódio, esse evento, da forma como é narrado e o milagre como é operado, ele é único nos 4 evangelhos. Não existe outro milagre, até onde eu conheça, em que Jesus Cristo ele opera em 2 tempos. Em um primeiro momento, ele toca no homem, ele passa saliva no homem, cuspe no homem, e Jesus faz uma pergunta que ele não faz em nenhum outro lugar, para nenhum outro cego. Você está vendo alguma coisa? Faltou poder? Jesus estava meio confuso? Jesus não estava seguro do que estava acontecendo? Certamente não, pelo que nós conhecemos do nosso Senhor, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Tudo obedece ao comando dEle, aleluia. Mas aqui ele faz essa pergunta, e depois ele toca no homem mais uma vez, e num segundo momento aquele homem passa a ver claramente. Por que o milagre foi efetuado desta forma? Eu entendo, nós sabemos que todo texto precisa ser entendido à luz do seu contexto. E no contexto aqui nós temos uma advertência de Jesus feita aos seus discípulos. Nós precisamos nos lembrar que Jesus estava trabalhando na vida daqueles homens para que eles assumissem governo e liderança da igreja, logo no seu início. Aqueles homens precisavam ver claramente a natureza do reino de Deus. No começo do capítulo 8, nós podemos observar que aqui existe uma multiplicação dos pães. Depois chega um grupo de fariseus e pede que Jesus faça um sinal, como se ele demonstrasse por meio de um outro sinal que de fato ele era um homem da parte de Deus. E Jesus Cristo mais na frente, aqui no capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 14, Marcos 8, 14, diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Versículo 15, advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aqui é a advertência, é nesse ambiente de advertência que Jesus Cristo está trabalhando para ensinar aqueles homens uma visão correta a respeito do reino de Deus. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? O grupo de maior influência religiosa no meio dos judeus. Quem era Herodes ou os herodianos? Mateus fala sobre os saduceus, era um grupo de uma influência mais política. Então nós temos aqui os fariseus de influência mais religiosa e temos os herodianos de influência mais política. E nós sabemos que muitos se utilizam tanto da religião como da política para manipulação, para estabelecer domínio sobre pessoas, para muitas vezes utilizar de situações a fim de alcançar benefícios
pessoais segundo seus próprios interesses. E Jesus aqui estava trabalhando no coração dos seus discípulos para que eles não fossem contaminados com a visão de mundo, ou a visão de reino, tal como acontecia no coração de um religioso fariseu ou então de um político saduceu. Nós temos aqui Jesus trabalhando na vida desses homens para que o governo da igreja se estabelecesse de uma forma clara e límpida, e não contaminada, e não distorcida pelas visões religiosas ou políticas procedentes de homens que não têm nenhum compromisso com o reino de Deus. Então nós temos aqui Jesus trabalhando na vida dos seus discípulos. E quando ele faz este alerta, essa advertência, eles discutiam entre si, versículo 18, dizendo: é porque não temos pão. Mas na frente, Jesus então repreende mais uma vez, porque ele não estava falando de pão, de trigo, ele estava falando de uma realidade espiritual que se manifestava no meio daqueles que exerciam domínio, seja religioso ou domínio político. Por isso, no versículo 17, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti? E aí ele vai lembrando sobre as 2 vezes em que ele multiplicou o pão. Portanto, o problema não era pão, o problema era a influência que eles poderiam ter se desse ouvidos aos pensamentos dos fariseus e a forma de entendimento ou o entendimento de religiosos políticos como os saduceus. Mais uma vez ele está trabalhando na vida daqueles homens, porque está por vir o reino de Deus e uma igreja precisa ser estabelecida, uma igreja que vê claramente a natureza do reino de Deus, que não é nem religiosa nem política, mas é algo que vem dos céus para estabelecer o reino do Senhor no nosso interior e manifestar através de nós a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos aqui Jesus orientando os seus discípulos. Versículo 22, eles foram para Betsaida, e aí acontece um milagre, como nós já lemos em 2 tempos. Chega um pouco mais na frente, lembrando, Jesus está equipando, instruindo os seus discípulos. Quando chega no versículo 27, diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados das proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Aqueles homens, eles precisavam ter entendimento mais profundo, eles precisavam de mais revelação a respeito de Jesus e do seu reino. Jesus, entendendo isso, e isso é demonstrado exatamente pela forma como ele operou o milagre, como uma forma de parábola, para que eles entendessem que eles não podiam ter uma visão distorcida, mas uma visão clara do reino de Deus. Então, nesse momento, ele pergunta: o que é que as pessoas falam a meu respeito? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é esse, aquilo. Quer dizer, ninguém estava enxergando direito nada, não entendiam. E aí, ele pergunta depois: e vocês, o que é que vocês dizem a meu respeito? Aí tem aquela célebre resposta do apóstolo Pedro: tu és o Cristo, segundo Marcos. Segundo Mateus, a resposta é: tu és o Cristo. Cristo quer dizer o Messias. Tu és o Messias, o prometido de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O que você acabou de falar não é fruto dos seus próprios pensamentos. O que você acabou de falar não foi porque alguém contou isso para você. O que você acabou de falar é porque Deus colocou no teu coração, Ele me revelou ao teu coração quem de fato eu sou. Boa resposta, você acertou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós vamos para Lucas, é interessante notar que o texto correlato, referente a essa afirmação do apóstolo Pedro, diz o texto de Lucas que primeiramente Jesus Cristo estava orando. Jesus estava orando. Quando Jesus termina de orar, ele então se dirige aos seus discípulos e pergunta: o que é que estão dizendo a meu respeito?
Estão dizendo isso, aquilo, outro. E vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo revelação. Aí nós aprendemos que a revelação acontece no ambiente de oração. Primeiro ele orou, depois vem uma revelação da parte de Deus. É Deus que opera a revelação em resposta do clamor do seu povo. Aqui Deus revelou a partir da oração que Jesus Cristo havia feito, conforme descrito no Evangelho de Lucas. Então nós temos aqui Jesus se revelando para que eles pudessem ver claramente a natureza do reino de Deus. E continuando, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele está se revelando, Deus está revelando, Deus está abrindo o entendimento, Jesus está mostrando algo mais a respeito da natureza do reino de Deus. E o reino de Deus não é segundo a percepção, visão ou ensino dos fariseus, nem tampouco dos herodianos, dos saduceus. Deus precisa operar. Necessitamos que Deus opere para discernirmos realmente a natureza do reino de Deus. E aqui Jesus, como Messias, agora revelado, segundo aquilo que Deus colocou no coração do apóstolo Pedro, ele fala sobre o seu destino messiânico para a redenção de toda a humanidade. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário que o Messias sofra, é necessário que esse Messias, para quem vocês estão olhando, seja entregue, sofra, derrame sangue, mas em 3 dias ele vai ressuscitar. Aleluia, aleluia. Aí o Pedro, que tinha tido a revelação, deu uma escorregada. Ele parece-me que não teve paciência para tentar entender aquilo que Jesus estava falando. E diz o versículo 32 que ele falou, Jesus falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Imagina, repreender Jesus, né? Mas foi o que aconteceu. Segundo aqui, chamando a atenção de Jesus. Não, Jesus, o senhor não ouviu o que foi que eu acabei de falar? O senhor mesmo disse. Estou aqui tentando imaginar a situação. O senhor mesmo disse que eu dei a resposta por revelação, o senhor é Messias, mas isso não vai acontecer com você. A gente não sabe como foi que se deu a conversa entre Pedro e Jesus, mas aqui ele está repreendendo, dizendo, não, isso não vai acontecer, não, o Senhor não vai sofrer, não vai ter inconveniência, não vai ter dor, não, o Senhor é o Messias, segundo evidentemente sabemos a visão dos judeus, era uma visão de um Messias tipo Davi, que se levantaria para reconquistar o reino e estabelecer Israel como potência mundial. Ele não entendia a natureza do reino de Deus, a visão estava embaçada, a visão estava distorcida ainda, precisava ser limpa. E aqui então, Jesus repreende a Pedro, depois de Pedro repreendê-lo indevidamente. E aqui nós aprendemos, irmãos, como é difícil muitas vezes, ainda que nós tenhamos as revelações que Deus nos dá a respeito do reino de Deus, a respeito da identidade de Jesus, a respeito da identidade do Senhor e da nossa própria identidade nele, como é difícil nos movermos da maneira prática como se requer que nós vivamos nesses dias, porque o reino de Deus, ele é estabelecido no meio do reino das trevas, e existe luta, e existe sofrimento, e existe uma palavra de renúncia, mas nós, como Pedro, muitas vezes nós não queremos um reino que seja para nós inconveniente.
aos nossos interesses. Nós não queremos viver um reino em que traga alguma forma de desconforto. Nós não queremos viver um reino que me faça sair da minha casa no sábado à tarde e no sábado à noite para visitar pessoas que precisam de oração, que precisam de comunhão, que precisam de alguém que lhes ouça, que possa chegar e ser instrumento para abençoar, não, porque eu já estou muito ocupado no meu dia a dia, já tenho meus afazeres, os meus projetos empresariais, acadêmicos, e portanto eu não tenho muito tempo para esse reino, eu não tenho tempo para pessoas, eu não tenho tempo para me dedicar a outras pessoas, por isso eu vou até onde me convém, e muitas vezes nós acabamos nos movendo, não por aliança, mas conveniência, mas aqueles para quem o reino de Deus é revelado, saem daquele ambiente de conveniência, e estão dispostos a viver uma aliança, que vai realmente exigir de nós, seja lá o que Deus requerer. Não, Jesus, não vai acontecer. Não precisa o Senhor morrer. Não precisa sair de casa, não precisa se preocupar com os outros irmãos, não precisa se preocupar com os perdidos, tem alguém fazendo evangelismo, não precisa realmente esse negócio de muita reunião de igreja, viver dentro de prédio de igreja, em oração, em vigília, não precisa não. Vamos viver segundo a nossa conveniência pessoal. Muitas vezes nós até entendemos a identidade de Jesus, mas na prática nós não nos permitimos ir além do que nos é conveniente. Mas em nome de Jesus, o reino de Deus está sendo revelado. A natureza do reino de Deus está sendo revelada na palavra. E Deus está nos movendo para o cumprimento dos seus propósitos. Em nome de Jesus. Versículo 33, Jesus, porém, voltou-se. Olhou para os seus discípulos. É interessante, a conversa aqui parece que foi particular. Pedro chama, não é isso que o texto diz? Versículo 33. Então Pedro chamando a 33, diz aqui na NVI que Pedro chamou Jesus à parte. Mas depois que Jesus ouviu da boca de Pedro que ouviu, ele se dirige para os discípulos, e ele traz aquela conversa que tem que ser a nível público, porque tanto Pedro como os outros discípulos precisavam entender a natureza do reino de Deus. E ele fala, e repreendeu Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Noutra versão diz, aliás, em Mateus que diz, você é pedra de tropeço. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa com a cabeça de homem. Talvez Jesus pudesse até dizer, você está pensando com cabeça de fariseu, com cabeça de saduceu, você tem que ter uma nova mentalidade, você tem que receber revelação, você tem que entender o que é o reino de Deus, e o que se exige daqueles que se movem no reino, no poder do Espírito Santo. E ele repreende, arreda de mim, Satanás. Essa palavra Satanás nós sabemos que é opositor. Naquele momento, Pedro estava se opondo ao propósito que Jesus tinha. Em nome de Jesus, nós não vamos nos opor ao propósito de Deus para a nossa vida. Nós não vamos nos opor ao propósito de Deus para a nossa vida. Nós não nos moveremos por conveniência, nós nos moveremos por aliança com o Deus que enviou seu Filho amado para morrer por nós. Foi preço de sangue, sangue foi derramado, e portanto a nossa vida pertence a Ele, para o louvor da sua glória, não mais por conveniência, mas por aliança à base de sangue. Sangue do Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados. Meu Deus, nos ajuda, como nós somos falhos, como nós nos movemos por conveniência, mas graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aí a gente pode voltar para Ele e dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero viver a aliança, eu não quero me mover na conveniência da religião, no pensamento do religioso, no pensamento do político. Eu quero me mover no pensamento que vem do céu, pelas revelações do Teu Espírito.
Aleluia. Então, Jesus primeiramente chamou os seus discípulos, repreende Pedro, e aí depois ele chama a multidão. Versículo 34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me seguir. Opa, uau. Jesus, olha o que é que o Senhor vai falar, Jesus. Fala com calma. Não exige muito não, Jesus. Ai, Jesus, vamos lá. Vamos ter que ler, né, irmãos? É o Evangelho, né? Está aqui, né? É o Evangelho. A gente pode pular a passagem. A gente pode dar uma interpretação diferente. Mas Evangelho é Evangelho. E a palavra de Jesus não passará. Pode passar céu, pode passar terra. Mas o que Ele falou está falado. E será conforme Ele disse. E que nós possamos ouvir a sua voz nesta manhã e dizer: Senhor, eu quero voltar para o propósito, para o projeto original. O projeto tal como Jesus estabeleceu por meio da sua palavra. Se alguém quiser me seguir, tem condições. Se alguém quiser me acompanhar, Pedro, não é segundo a visão conveniente dos fariseus. Você tem que sair dessa visão distorcida, dessa visão de ver homens como se fossem árvores. Não, você tem que ver claramente, Pedro. Eu preciso colocar a mão agora na sua cabeça para que você veja realmente o que é o reino de Deus. Para você ver claramente a natureza do reino. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se, negue aquilo que move o mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Como é fácil amoldar-nos a uma religião que a gente encaixa a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. A gente dá uma misturada, fica tudo distorcido, embaçado, mas a gente se conforma a uma visão pessoal nossa. Mas em nome de Jesus, Jesus continua trabalhando para limpar a nossa visão, para trazer revelação ao nosso entendimento, a fim de que possamos ver claramente que vale a pena negar a si mesmo, vale a pena mortificar os feitos da carne, essa natureza terrível, essa natureza humana, só presta morta, essa natureza caída só presta na cruz, essa natureza caída só presta neutralizada pelo poder do Espírito Santo, porque se não acontecer isso, a pessoa ela não consegue andar após Jesus, ela não consegue andar após Jesus, só consegue andar após Jesus quem está sendo movido pelo Espírito Santo. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E cruz, irmão, não é apenas um fardo, como alguns dizem. Esse meu marido é um fardo, esse meu filho é um fardo, essa minha mulher é um fardo. Não, fardo é um peso muito grande, mas cruz não é para trazer peso, cruz é para matar mesmo. Se alguém quiser me seguir, pegue logo o seu instrumento de morte, cruz. E em Lucas ele acrescenta: pegue a sua cruz diariamente. Todo dia de manhã, quando a gente se acordar, a gente tem que estender a mão aqui do lado e pegar a cruz e dizer: hoje essa danada não se levanta. Oh meu Deus, eu vou logo para a oração, eu vou logo para a Bíblia, eu vou me reunir com meus irmãos, porque a nova criação precisa estabelecer, a nova criação precisa viver, mas para que a nova criação, ela se manifeste, a velha criação tem que morrer. Continua assim 2000 anos. Ainda que alguém possa, infelizmente às vezes a gente tem a visão distorcida, mas o Senhor é bom que Ele cura-nos, Ele nos restaura. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, siga-me. Aí a gente tem que dar uma olhada nas pegadas de Jesus. E olhando para as pegadas de Jesus, a gente vai observar que Ele andou no caminho da santidade, no caminho da integridade,
no caminho do amor, da compaixão e da misericórdia. Em outras palavras, ele andou manifestando o fruto do Espírito. Só dá para seguir e colocar os pés nas pegadas de Jesus aqueles que estão se movendo no poder de Deus, no poder da palavra, não se contaminando com os ensinos, com as teologias perversas, com aquilo que é dissonante com a vontade de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor está operando na minha e na sua vida, para que a nossa vida seja entregue nas mãos do Senhor, e nós possamos nos mover no poder do Espírito Santo, porque nós somos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Pode aplaudir com gosto, irmão, e glorificar ao Senhor. Andando nas pegadas dele, segundo a natureza dele. Meu Deus, que milagre! É milagre puro, irmão. Viver reino de Deus é milagre. E para a reunião não é tão complicado assim. Ainda que alguns até tenham dificuldade até vir para a reunião. Fazer o ritual não é muito complicado não, é fácil fazer o ritual. O ritual é até bonito. Mas nós não podemos viver de reuniões e rituais. Nós temos que nos mover no relacionamento com o poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Nós não somos para viver apenas de reunião. Na reunião é importante. Esse momento o Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. Nesse momento o Senhor está operando, o Senhor está revelando, o Senhor está nos trazendo de volta ao caminho. O Senhor está operando e nos enchendo com o seu Espírito, para que nós possamos andar nas pegadas de Jesus, crucificando a velha criatura, e não vivendo uma religião segundo os fariseus, nem tampouco algo semelhante aos dos saduceus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, as coisas de Adão têm que ficar para trás, as coisas da Eva têm que ficar para trás. Nos ajuda, Senhor. Opera em nós, Senhor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem quiser salvar a sua vida segundo as suas próprias conveniências, vai perder. Quem seguir a sua própria vida, quem querer preservar a sua vida, se movendo na cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida, já perdeu. Se alguém quiser preservar os seus projetos pessoais e colocá-los à parte do governo de Deus, pastor, quer dizer que eu não devo ter projetos pessoais, eu não devo ter projetos empresariais, eu não devo ter projetos acadêmicos. Não estou dizendo isso não, irmão. Tenha todos os projetos que você queira ter, mas os submeta a todos ao poder e ao reino de Deus, porque você é servo do Deus vivo, você é filho de Deus, você é uma nova criatura. Inclusive o próprio Jesus falou que você é sal da terra e luz para este mundo. Você é sal da terra e luz para este mundo. Quem é sal da terra e quem é luz para este mundo? Aqueles que andam na natureza de Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas quem perder a sua vida, essa vidinha que a gente tenta proteger, que a gente tenta guardar, essa vidinha que muitas vezes eu me acomodo, aquela vidinha apática, aquela vidinha que eu não consigo sair de casa, eu não consigo fazer uma ligação para um irmão, eu não consigo fazer um convite para alguém para ouvir o Evangelho, uma vidinha que se acomoda a reuniões e rituais, mas não manifesta fruto. Qual é o problema da religião? A religião é qualquer movimento que a pessoa possa fazer para Deus, em nome de Deus, mas na verdade não há manifestação de fruto. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a operação de Deus em nós e através de nós, de forma que o fruto se manifeste. Que fruto? Pessoas são tocadas, pessoas são salvas, pessoas são atraídas à cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus vai usar o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia! A visão clara do reino. É a visão clara do reino, que exige renúncia,
que exige posicionamento, que exige um despertamento, que exige um mover do Espírito Santo em nós, para que nós não nos movamos segundo o nosso próprio entendimento, mas segundo a unção que nos foi dada. Oh Deus, aleluia. Versículo 36. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Quanto vale a nossa alma? Quanto vale a nossa alma? Como nós perdemos o discernimento do valor do nosso homem ser interior. Muitas vezes trocamos a riqueza que Deus nos dá por tudo aquilo que é sem valor aos olhos de Deus. Quantas vezes estamos dando muito valor àquilo que diante dos olhos de Deus valor nenhum tem. E quantas vezes nós precisamos entender que precisamos dar valor àquilo que Deus dá valor. Eu quero declarar em nome de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos crescer em dar valor àquilo que tem valor aos olhos de Deus. E nós vamos baixar, nós vamos retirar até aquilo que aos olhos de Deus não tem significado nenhum para a eternidade. O que exatamente, irmãos? Andando no Evangelho, andando após Jesus, o Senhor vai trazendo as devidas revelações, para nós discernirmos especificamente. Mas uma coisa é bem verdade, irmãos, em nome de Jesus, a boa obra que o Senhor começou na tua vida, Ele vai concluir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Quem quer isso para a sua vida, diga amém. A boa obra, diga sim, a boa obra. Diga mais forte, a boa obra que o Senhor começou na minha vida, Ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus, aleluia. É a nossa oração, é a minha oração todo dia, irmão. De vez em quando a gente dá uma de Pedro. Não, Jesus não é bem assim não. Não. Mas o Pedro que uma vez, por não entender, ele aconselhou Jesus a não enfrentar a cruz. Depois de renovado, transformado, restaurado, ele mesmo foi levado para uma cruz, como nós sabemos da tradição cristã. E quando estavam prendendo ele, da forma como pregaram a Jesus, ele disse: por favor, não faça isso, eu não sou digno de ser pregado como meu Senhor, me coloquem de cabeça para baixo. Nós precisamos aceitar a cruz agora, pegar a cruz de novo, nos encher do Espírito, porque somente o poder do Espírito neutraliza o poder da carne. Somente o poder do Espírito Santo neutraliza o poder devastador da carne. Versículo 38, se alguém, estamos terminando. Tenho ainda 1 minuto e 44 segundos, aleluia, estou chegando. Versículo 38, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E eu quero declarar nesta manhã, juntamente com você em nossas vidas, o Senhor não se envergonhará de nós, o Senhor será glorificado em nossas vidas, a renúncia necessária será estabelecida, a vida de Deus estará estabelecida cada vez mais na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua família. O reino de Deus é chegado e o reino de Deus prevalecerá para a glória de Deus Pai. E para terminar, capítulo 9, versículo 1, e lhes disse:
Garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Está se referindo ao Pentecoste, o reino de Deus vindo com poder. O reino de Deus não é segundo os saduceus, o reino de Deus não é segundo os fariseus, o reino de Deus não é segundo o evangelicalismo brasileiro. O reino de Deus é segundo o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E a boa obra, mais uma vez, a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele continuará operando, e na minha e na sua vida, as pessoas verão a imagem do Cordeiro, a imagem de Jesus, a estatura de varão perfeito, a estatura de varão perfeito, aleluia, aleluia, com poder, em nome de Jesus, amém.